Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. Mas como assim? Crer em Jesus estando morto? E que morte é essa? Morte física ou morte espiritual? É sobre isso que nós vamos tratar na lição de número 7. Mas antes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Verifique abaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito e estiver escrito assim, ó, inscreva-se. Clique nesse botão, inscreva-se neste canal. Se já é inscrito, eu peço a você, deixe o seu gostei, o seu joinha, deixe um comentário e no final dessa aula, se fizer algum sentido para você, se edificar você de alguma forma, eu peço a você, compartilha nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ou da sua família, ou do grupo de WhatsApp do seu serviço, para que essa aula possa edificar a fé de muitas outras pessoas, porque nós abordaremos na lição de número 7 sobre Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Lembrando que nós estamos estudando a vida de Jesus sob o olhar do discípulo do amor, que é João. E hoje nós vamos tratar sobre o último dos 7 sinais realizados por Jesus que prova a sua divindade. João é organizado e ele faz questão de narrar 7 sinais sobre Jesus que prova que Jesus de fato é Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Sim, são 7 sinais extraordinários e este é o último, a ressurreição de Lázaro. E vamos tirar algumas lições deste sinal. Então, qual que é o propósito da aula de hoje, Douglas? Em primeiro lugar, nós vamos verificar melhor e acompanhar de perto este sinal realizado por Jesus. Douglas, por que sinal e não milagre? É a mesma coisa, só que João, tendo esse objetivo, como eu falei, de apontar para a divindade de Jesus, ele faz questão de expressar sinais. O que são sinais? São sinalizações que apontam para uma verdade plena. Nós vamos também extrair algumas lições sobre o diálogo de Jesus com Marta. E vamos ver que Marta sabia muito de teologia, compreendia muito sobre a ressurreição dos mortos. Vamos tirar algumas lições sobre a ressurreição de Lázaro e a doutrina fundamental da ressurreição do corpo. Então, eu peço a você, assista essa aula toda, completa. Se você não gosta dessa velocidade, tem uma catraca aí abaixo que você pode deixar a aula mais rápida, mas não deixe de compreender ela totalmente, ela por inteira, porque um tópico vai encaixando no outro. E essa aula pode servir como um auxílio para a sua aula e também, se você é aluno, essa aula pode também te ajudar a elaborar perguntas para você chegar enriquecido na próxima aula das lições bíblicas da nossa EBD. Vamos lá. O tópico de número 1 traz como objetivo o propósito de Jesus. Vamos lá. Podemos observar que Jesus, ele recebe a notícia de que o seu amigo Lázaro, ele estava enfermo. Bom, Jesus recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava enfermo lá em Betânia, perto de Jerusalém. E Jesus amava tanto, mas tanto essa família de irmãos, Lázaro, Marta e Maria, que Jesus ele se coloca no caminho para ir resolver esse problema. Mas só que Jesus ele chega 4 dias depois que Lázaro já tinha encontrado enfermo, já tinha morrido e sepultado. Parece-me que Jesus chegou atrasado, sim ou não? E esse atrasado com muitas aspas. Porque Jesus nunca chega atrasado, ele sempre chega na plenitude do tempo, ou seja, ele chega no momento exato. Para as pessoas, Jesus estava atrasado demais, mas ele sabia que ele tinha o poder tanto de curar quanto de ressuscitar. Ressuscitar com 1 dia de morto ou com 4 dias de morto. E cá para nós,
4 dias morto, sepultado, o milagre ele fica muito mais extraordinário. Sim ou não? E é isso que Jesus vai fazer. Bom, o capítulo de número 11, onde vai narrar essa ressurreição do amigo de Jesus chamado Lázaro, morto há 4 dias, este capítulo é um complemento do capítulo de número 10, que narra que Jesus se afastou de Jerusalém com um propósito ou por causa de algo. Que algo é esse? A perseguição dos judeus. Então os judeus começam a perseguir, quer prender Jesus e matar Jesus. Ele sabe que aquele não era o momento da sua morte. O que ele faz? Ele se afasta então de Jerusalém e vai para leste do Jordão. Ele atravessa o Jordão. E nós podemos observar que João ele faz questão de pontuar isso. Capítulo de número 10, verso 40 a 42. Vamos ler do evangelho escrito por João. João diz assim: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. Bom, esse momento João ele está morto, o Batista, o batizador está morto, mas Jesus está ali na região onde João ele batizava. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Quem é este? Jesus. E muitos ali creram nele. Capítulo 10, verso 40 a 42 de João. Então, a leste do Jordão, Jesus ele ficou sabendo da enfermidade de Lázaro. Então ele sai daquele local e ele vai em direção a Betânia. Só que Jesus ele chega 4 dias, conforme nós sabemos, e Lázaro já estava sepultado. Bom, Jesus está a leste do Jordão e o escritor João fala que ele fica mais 2 dias. Quando ele fica sabendo da enfermidade de Lázaro, ele fica ali, fazendo o quê? Testemunhando. Nós estamos vendo aqui que ele estava testemunhando da sua divindade, do seu poder. Nós vemos aqui que muitas pessoas se aproximaram de Jesus e começaram a crer em Jesus por aquilo que João, o batizador, falava sobre Jesus. Então ele estava ali não à toa. Jesus não chega 4 dias porque ele se complicou com o horário, porque ele se atrasou. Não, ele estava ali cumprindo o propósito do Pai. De quê? De ser testemunha, de pregar o evangelho, de ensinar. Então Jesus ele nunca chega atrasado em certo lugar. Não, ele chega no tempo certo. Bom, depois desse dia, estando a leste do Jordão, ele parte em direção a Betânia. Lembrando que os seus discípulos estão desesperados também, porque eles sabem que os judeus querem matar Jesus e Tomé acha que vai ser morto com Jesus. Tanto que ele fala, nós vamos lá para ser morto com Jesus. Jesus fala, não, vamos lá para acordar o nosso amigo Lázaro, porque ele dorme. Aí os discípulos começam a questionar, se ele está dormindo, Jesus, ele vai acordar. Mas Jesus estava falando sobre a morte de Lázaro, ou seja, a ressurreição que ele efetuaria na vida de Lázaro, ressuscitando dos mortos Lázaro. Então Jesus parte para Betânia. Bom, quando Jesus chega nessa aldeia, todos ficam sabendo que ele chegou. O que acontece? Marta e Maria, elas estavam com a esperança de que Jesus chegaria há 4 dias atrás. Então, elas estavam pensando que Jesus, chegando há 4 dias atrás, poderia resolver o problema. Só que agora, Jesus chegou, entre muitas aspas, atrasado. Bom, o tempo de Marta e Maria não se concretizou. E o que aconteceu? O seu coração ficou totalmente desapontado. Cuidado, para você não se desapontar com Jesus antes do tempo, antes da hora. Bom, que tópico impressionante, não? Então eu peço a você, reflita nesse momento, pare nesse momento. Até agora nós já estudamos sobre Jesus, estava longe de Betânia, estava cumprindo o seu propósito, pregando e
testemunhando a leste do Jordão. Vimos que Jesus fica sabendo que o seu amigo Lázaro estava enfermo e ele não fica a par dessa situação no sentido de não se preocupar, não. Ele está ali ensinando, ele está cuidando dos discípulos, mas ele sabe que Lázaro está enfermo e ele se preocupa com isso. Por isso que ele vai até Betânia. Se ele não se preocupasse, ele nem chegaria lá. Vimos também que Marta e Maria se decepcionam por Jesus ter chegado 4 dias depois. Eu insisto com você ainda, se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, deixe o seu gostei para que o YouTube possa entregar essa aula para mais pessoas, para edificar a fé de mais alunos, de mais professores. E deixe seu comentário aí, o comentário que te chamou a atenção já nessa primeira parte. Deixe uma frase aí que pode sintetizar o seu pensamento do tópico de número 1. Avançando, vamos para o tópico de número 2, que tem como tema o encontro de Marta com Jesus. Que encontro extraordinário. Muitas pessoas pregam sobre a vida de Marta e só bate em Marta, dizendo: Marta estava preocupada com os afazeres do dia a dia, em agradar Jesus, enquanto Maria estava aprendendo, estava aos pés de Jesus. Mas neste diálogo de Jesus com Marta, vamos ver a capacidade de Marta, uma teóloga por excelência. Sim, olha o diálogo de Marta com Jesus sobre a ressurreição dos mortos. Nível altíssimo, hein? Então, ao ver Jesus, Marta, em primeira instância, ela expressou a sua convicção de que Jesus havia chegado tarde. Sim, nós podemos observar que ela diz que se ele chegasse antes, ele poderia resolver ou evitar esse mal. Jesus, se o Senhor tivesse chegado aí há 4 dias antes, quando meu irmão ainda estava vivo, mas com suas limitações por meio da doença, o Senhor poderia fazer alguma coisa, mas agora já era. O que o Senhor pode fazer? Mal sabia que ela estava conversando, dialogando com aquele que é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê, e mesmo estando morto, este de fato vai ressuscitar. Marta, ela tinha a sua esperança em Jesus, só que a sua esperança incompleta na pessoa de Jesus. Sim, a sua esperança era incompleta, porque ela achava que Jesus só podia resolver por meio da cura e não da ressurreição. Bom, nós precisamos tomar nota disso. Anote aí no seu caderno, anote aí no seu celular, tome nota disso. Viver entre a promessa do Senhor e as circunstâncias da nossa vida terrena é o maior desafio de fé que nós temos. No entanto, aquele que era a ressurreição, ele estava diante de Marta, está diante de nós também. Então, nosso maior desafio na fé é viver entre a promessa de Jesus e também as circunstâncias da vida. Então, Marta olhou para Jesus e não viu em Jesus essa ressurreição e essa promessa, mas olhou as circunstâncias e as limitações. Existe alguma limitação para Jesus, hein, Marta? Você que ficou sabendo sobre tantas obras extraordinárias de Jesus. Tá. Eu penso nisso também, porque Marta, ela sabia sobre a ressurreição no final de todas as coisas, mas Marta, ela não confiava diretamente que Jesus poderia resolver, porque a mente dela estava moldada com a mente do judaísmo. No judaísmo, eles acreditavam que a pessoa poderia voltar à vida até 3 dias mortos. Para o judeu, ele acreditava que uma pessoa até 3 dias morto poderia ressuscitar, mas depois de 3 dias já era, não havia mais esperança. E ela olha para Jesus e ela coloca essa barreira na própria pessoa de Jesus.
dizendo ou pensando que Jesus também ele era limitado. Bom, no diálogo entre Jesus e Marta, ficou a dúvida: quando Lázaro vai ressuscitar? Bom, Marta acreditava piamente na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinado no judaísmo. Olha a expressão de Marta. Olha a fala de Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Por quê? Porque ela aprendeu dessa forma. Os judeus ensinavam dessa forma, que havia uma ressurreição no final de todas as coisas. Só que Jesus, ele faz um link impressionante entre a ressurreição e ele, ou seja, ele é a ressurreição, é ele quem pode ressuscitar, é ele quem pode promover vida. Jesus declara para Marta dizendo: eu sou Marta. Eu sei que você acredita que muitas pessoas vão ressuscitar no último dia, mas olha para mim, eu sou essa ressurreição. Eu posso efetuar este grande milagre, essa grande transformação. Jesus sabia da dor de Marta, de Maria, Jesus sabia das circunstâncias. Mesmo assim, Marta tinha que entender, e nós temos que entender, que nós estamos diante daquele que não deixou a morte o deter, não foi preso por causa da morte, mas venceu a morte. Ele venceu a morte por meio da vitória e ele pode, de fato, nos ressuscitar. Ele pode ressuscitar uma pessoa estando morta fisicamente, mas o mais importante é a nossa vida pós-morte. Por quê? Lázaro ressuscitou, voltou a morrer novamente. Mas há uma promessa de que ele ressuscitará quando Jesus vier buscar a sua igreja. E nós, se estivermos mortos também, temos a esperança de que a morte não é um fim para a nossa vida, não é um fim para um cristão, mas é uma vírgula que nos conecta à esperança de que aquele que venceu a morte, ele virá também para nos levar junto com ele. Nós não ficaremos eternamente no sepulcro, no cemitério, não. Enquanto Marta apresenta uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, mas incompleta, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associado à sua própria pessoa ao tratar Lázaro de volta à vida. Então, a doutrina dos fariseus sobre a ressurreição não era completa, ela era incompleta. Por quê? Porque eles não acreditavam na divindade de Jesus. Então eles pregaram uma incompleta, eles ensinavam uma incompleta ressurreição. Mas Jesus mostra que nele, na perspectiva de Cristo, na esperança de Cristo, o nosso conhecimento ou a nossa doutrina da ressurreição está completa, porque é Ele quem pode trazer à vida os mortos. Então Jesus, ele é a principal peça da ressurreição dos mortos. Em primeiro lugar, por quê? Porque ele é de fato poderoso para fazer. Por quê? Porque ele é Deus, ele é filho de Deus e ele venceu a morte. Em segundo lugar, por quê? Porque ele de fato morreu, mas ressuscitou. Então, existem 3 lições para concluirmos o tópico de número 2. Existem 3 lições impressionantes que encontramos neste diálogo entre Jesus e Marta a respeito da doutrina da ressurreição. Então, 3 lições valiosas na afirmação de que Jesus, ele afirmou isso, né? De que ele é a ressurreição e a vida. Em primeiro lugar, Jesus, ele é soberano sobre toda a morte. Tome nota disso, professor. Ensine isso aos alunos. Aluno, se conecte, se firme nessa verdade de que Jesus, ele é soberano. É um dos seus atributos. Na sua soberania, ele conseguiu vencer a morte. Ele conseguiu matar a morte na própria morte de Cristo. Então a morte,
ela foi morta nesse sentido de não ter mais força contra Jesus. Ela tem força contra nós, porque todos nós vamos morrer. Por quê? Porque isso é uma consequência, isso é um desdobramento do nosso pecado. Mas tenha certeza, vamos passar por ela. Paulo fala, o único inimigo a ser vencido. Vamos passar por ela, mas na expectativa de que daqui a pouco Jesus nos ressuscitará. Então a morte, ela não é uma definitiva ou não é um definitivo inimigo. Por quê? Porque o soberano chamado Jesus venceu e também nos fará vencer. Em segundo lugar, nós podemos identificar Jesus como a ressurreição, ou seja, Jesus se coloca como também fonte de vida, tanto material quanto espiritual. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, estando morto, mas indo para a morte, ou seja, finalizando os seus dias na terra, crendo em Cristo, tá? Crendo em Cristo, morre. Esse que creu e morreu, este que morreu crendo, pode ter certeza que Jesus vai o ressuscitar. E mesmo estando morto fisicamente, então são dois tipos de morte. Primeiro, a fisicamente e também a espiritualmente. Então, mesmo que esteja morto uma pessoa espiritualmente, mas se crê em Jesus como ressurreição e vida, esse pode possuir de fato vida e vida plena, vida em abundância, vida do cristianismo, vida de Cristo inserida nele, ou seja, a ação do Espírito na vida daquele que estava espiritualmente morto. Então é o seguinte, Jesus está falando, eu sou ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo, quem vai crendo e morre e passa pela morte física, tenha certeza que lá na frente eu vou o ressuscitar. E aquele que vive aqui, mas não vive de fato, apenas possui existência, porque a sua vida espiritual está morta, está comendo, está trabalhando, está dirigindo, está fazendo tantas coisas, mas não tem a vida espiritual. Se ele crê em certo ponto, pode ter certeza que Jesus insere nele a vida e vida em abundância. Então, existe uma promessa valiosa em terceiro lugar para aquele que crê em Jesus, recebendo abundância de vida em várias áreas. Ufa, que tópico impressionante, que tópico delicioso, que conhecimento das Escrituras que nos traz vida. Se estiver vivo e tiver esperança em Jesus e morrer fisicamente, é promessa, ele vai nos ressuscitar no último dia. E se estiver vivendo aqui, talvez um parente seu, um amigo seu, um filho meu, está existindo e não possui vida em Cristo porque não é crente em Jesus Cristo. E se você orar e se ele abrir o coração dele, pode também possuir vida e vida plena e em abundância. E esse que estava morto espiritualmente pode ter acesso à vida, porque Jesus, ele é a ressurreição que pode nos ressuscitar lá no seu arrebatamento, e também ele promove vida que pode inserir vida naqueles que são espiritualmente mortos. Que Jesus magnífico! Que tópico interessante. Continuo pedindo a você, inscreva-se neste canal. Se esse tópico te chamou a atenção, eu mereço, não? Eu mereço que você aí e inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe um comentário. O que te chamou a atenção no tópico de número 2? Escreva aí, para você não esquecer. Escreva aí, deixe seu comentário. Qual foi a síntese do tópico de número 2? O que mais chamou a atenção? Então faça isso, porque nós vamos agora adentrar no último tópico, o tópico sobre a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Douglas, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu achava que morreu, acabou. Mas existe uma promessa de que se eu crer nele e morrer fisicamente, mas como que vai acontecer isso se o meu corpo vai virar decomposição, meu corpo vai para a terra? Existe uma promessa bíblica para que, se você crer na ressurreição, crê na pessoa de Jesus Cristo, ele vai te ressuscitar e ele vai trazer um corpo não em glória, mas um corpo recheado
de glória. E assim como Jesus é, você também será, nós seremos. Bom, observamos nos evangelhos que Jesus, ele trata de ressuscitar muitas pessoas. Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo. Jesus, ele ressuscita um filho de uma viúva da cidade de Naim. E vamos ver no capítulo 11, Jesus também ressuscitando Lázaro. Mas o que tem diante dessas ressurreições? O que tem de comum? Que essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Essas pessoas receberam vida e voltaram a morrer. Bom, ao contrário do que aconteceu nesses milagres feitos por Jesus, que eles voltaram a morrer, em João capítulo 5, Jesus menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não mais experimentarão a morte. Vamos verificar, vamos olhar, vamos aprender sobre isso que Jesus falou no capítulo de número 5 de João, verso 28 e 29. Olha o que Jesus traz de boa nova para nós. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha só, então Jesus fala que aqueles que foram ressuscitados por sua obra e por obra de grandes outros homens que pisaram nessa terra, tiveram algo em comum, voltaram a morrer. Mas chegará um dia, diz Jesus aqui, em que vem esta hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz, a voz de Jesus. Ele gritará e todos ouvirão, tanto os vivos serão arrebatados quando ele vier nas nuvens, quanto os mortos. Eles também, os primeiros mortos que morreram com a expectativa de que Cristo é de fato ressurreição e vida, esses receberão um corpo de glória. Os outros que não creram vão ressuscitar, mas não nesse exato momento, mas para o final, para receber o quê? A sentença e o juízo eterno. Então chegará uma hora em que todos vão ressuscitar. Por quê? Porque nós fomos criados para a eternidade. Nós não somos eternos, mas fomos criados para a eternidade. Tanto a eternidade para a vida em Deus, com Deus, pela magnífica pessoa do Espírito Santo, ou então a ressurreição para o juízo, para a sentença, para o pagamento de todas as maldades que essas pessoas executaram. Pode ter certeza, os grandes causadores do mal neste universo, neste tempo, eles pagarão com a sua própria vida, no sentido de receber o juízo de Deus. Mas aqueles que crêem no Evangelho em Jesus como ressurreição e vida, esses passarão pela morte, sim, mas não ficarão no túmulo gelado, mas encontrarão com Jesus nas alturas com um corpo glorificado, enquanto os outros, em glória, irão para o juízo, para o tormento eterno. Bom, a doutrina da ressurreição do corpo, ela é essencial para o cristianismo e é a nossa maior esperança. Ensine isso, professor, pregue isso, seja enfático nisso. A ressurreição, a doutrina da ressurreição do corpo, ela é a nossa esperança. Você tem essa esperança ou a sua esperança só tem a ver com esse mundo, com as coisas dessa terra, com esse corpo matéria aqui? Lembre-se, há uma esperança e nós temos que firmar nessa esperança de que essa matéria aqui vai acabar certo dia, mas depois ela se levantará totalmente transformada
pelo poder da ressurreição que encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Paulo também ele abordou sobre essa preciosa doutrina, mostrando que isso é de fato verdade. A ressurreição é uma verdade. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa pregação, é vã a nossa fé, é vã tudo o que nós fazemos. Mas eu tenho certeza de que ele ressuscitou. Paulo, no capítulo de número 15 da primeira carta aos Coríntios, vai descrevendo. Sabe por que eu tenho certeza? Porque ele ressuscitou e se apresentou aos discípulos. Ele ressuscitou e se apresentou a 500 irmãos. Ele ressuscitou e se apresentou também a mim como um homem ou um discípulo ou um apóstolo nascido fora do tempo, mas ele se apresentou. E é por isso que eu gasto toda a minha vida em prol de pregar sobre a ressurreição, porque é uma certeza. Isso não é vã, a nossa fé não é vã, a nossa pregação não é vã. Por quê? Porque nossa pregação, nossa fé, nosso cristianismo, nossa vida em Cristo, nossas aulas, nossos ensinamentos tem como perspectiva e base a ressurreição, que traz para nós esperança. Então, diante dessa verdade, cremos que os justos, eles vão ressuscitar quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. É uma verdade. Tessalonicenses vai falar isso, e muito claro que quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo, que morreu na perspectiva, na esperança de que ele é vida e ressurreição, esses mortos ressuscitarão, e depois nós teremos o nosso corpo, se estivermos vivos, transformados, mas se estivermos mortos também, teremos o nosso corpo transformado. É uma verdade. A igreja será arrebatada, toda a igreja, tanto a igreja militante quanto a igreja triunfante. A igreja que milita nessa terra terá o seu corpo transformado. E a igreja triunfante, a igreja daqueles que fazem parte, mas que já partiram, estão triunfando nos altos, lá com o Senhor, eles também receberão o seu corpo, serão transformados o seu corpo para habitar com Cristo para todo sempre. Então essa é a verdade que nós podemos observar nessa doutrina. E a expressão de Jesus nunca morrerá, que ele fala para Marta, quem crê em mim nunca morrerá, expressa o quê? A doutrina dessa ressurreição do corpo. Nunca morrerá não significa que eu nunca terei a morte física. Significa que eu nunca vou morrer, no sentido, se eu tombar aqui ou meu corpo deixar de ser ativo de hoje para amanhã, eu tenho certeza que daqui a pouco eu estarei com Cristo. Estarei tombando aqui, mas estarei com Cristo. E mais para frente eu terei a minha vida totalmente transformada. Esse corpo que vai virar pó, depois ele vai ser transformado, ele vai ser entregue a mim novamente para viver eternamente com Jesus. É isso que significa, nunca vai morrer. Quem crê em Cristo não vai morrer, vai ter vida e vida plena. Vida terrena nessa terra, vida espiritual nessa terra. Morreu, vai estar do lado da vida no paraíso. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, vai receber o novo corpo e continuar obtendo a nova vida para toda a eternidade. É isso que significa nunca morrerá. O salvo em Cristo, ainda que experimente a morte física, nunca experimentará essa morte espiritual, ou seja, a segunda morte, para a condenação e para o juízo. Por fim, para o crente, a morte não é um fim sem esperança. Faça os seus alunos aprenderem, compreenderem e colocar toda a sua vida, toda a sua perspectiva nessa verdade. Para o crente, a morte não é um fim sem esperança, é o aguardo da expectativa de um novo começo ou um recomeço com um corpo incorruptível, glorioso na pessoa de Jesus. Que tópico! Que tópico! Se você não gostou do 1 ou não gostou do tópico de número 2, esse é o mais impressionante. E se você gostou, te chamou a atenção, peço a você, inscreva-se neste canal, deixe o like e deixe um comentário abaixo. E por fim, divulgue essa aula para mais pessoas. Pessoal,
Jesus, ele opera o milagre de ressuscitar Lázaro. Quando ele chega em Betânia, ressuscita Lázaro para mostrar que nele há esperança. Mesmo que passemos pela morte, em Cristo há esperança. Por quê? Assim como ele ressuscitou Lázaro, é ali um sinal que prega para nós uma verdade. Assim como ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, sem esperança, sem perspectiva, assim também ele fará conosco. Nos ressuscitará para estarmos próximo a ele. Ele chama Lázaro para perto dele, ou seja, quando nós morrermos, ele vai nos chamar para perto dele. Então, o significado da ressurreição, ou o sentido da ressurreição, só tem de fato valor se ela estiver baseado na doutrina em que Cristo é de fato o centro. Os judeus acreditavam na ressurreição do último dia, mas não acreditavam em Jesus como Messias. Então, era uma doutrina pela metade. Mas nós que acreditamos em Jesus, temos uma doutrina por inteira. Uma doutrina por inteira, uma doutrina que tem como base Cristo, que vai nos ressuscitar dos mortos para vivermos eternamente com Ele. Nunca mais enfrentaremos novamente a morte. Tá bom, pessoal? Então que essa aula possa ter edificado a sua vida. Peço a você compartilhar essa aula nos grupos de WhatsApp para abençoar outras pessoas, para que os professores possam ser edificados e fazer os seus apontamentos da aula. E até a semana que vem, toda quarta-feira eu estou aqui, postando uma aula nova para edificar a sua fé. Deus abençoe e até a aula de número 8, hein?